A minha alma, ela doía ao ponto de eu pegar o travesseiro e eu apertar na minha cabeça para ver se aquela dor passava. E aquela dor não passava. Naquele dia, eu resolvi realmente me matar. Meu nome é Sidneia, eu era o lixo que ninguém queria. Isso quando eu digo literalmente o lixo, porque até a minha mãe, que ela me gerou, posso dizer assim, ela não me quis. Ela vendia o corpo dela para se sustentar e ela não me quis. Ela me deu para... me jogou, posso dizer que ela me jogou fora, né? Ela não me deu, ela me jogou fora e um casal me pegou para criar. Aí sim, eu aprendi realmente o verdadeiro sofrimento, né? Porque eles não me quiseram, na realidade, eles me criaram simplesmente por criar, mas todo dia eles me lembravam que eu não fazia parte daquela família, né? E que o meu futuro era parecido com o futuro de quem tinha me gerado. Com 7 anos eu já tinha desejo de suicídio. Eu já ouvia vozes, eu ouvia vultos, eu tinha uma tristeza imensa dentro de mim. A minha alma, ela doía ao ponto de eu pegar o travesseiro e eu apertar na minha cabeça para ver se aquela dor passava. E aquela dor não passava. Dentro de mim eu já era um problema. Eu era uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Chegou a minha fase da adolescência, aí eu fui literalmente, realmente viver a vida que a minha mãe vivia. Eu saía com homens casados, eu saía com homens solteiros, mas tudo porque eu queria acabar com aquela dor que tinha dentro de mim. Às vezes eu sentava na cama e eu pensava assim, bem que essa laje poderia cair na minha cabeça e acabar com isso. Eu já queria realmente cometer o suicídio, então eu tentei por 3 vezes. Primeira vez eu tentei pular de uma ponte, segunda vez eu tentei tomar remédio, e a terceira vez, na realidade, ela foi o estupim das outras coisas que já vinham acontecendo anteriormente. Porque eu conheci uma pessoa, né? Comecei um relacionamento, aparentemente era a solução dos meus problemas. Eu pensava assim, encontrei meu príncipe encantado. Só que no meio do encontro do príncipe encantado, ele morava comigo e ele morava com outro rapaz. Então ele me traía com outro homem. E eu não sabia. Eu não sabia. Quando eu descobri, foi meu fundo de poço. Foi o meu fundo. E aí realmente eu entendi que eu realmente era o lixo que ninguém queria. Se a minha mãe não me quis, a família que me criou, ela não me queria. O relacionamento que eu tinha expectativa que era a solução do meu problema, ele me traía com outra pessoa. Imagina quem ia me querer. Naquele dia, eu resolvi realmente me matar. Eu peguei um papel, deixei o meu endereço escrito naquele papel, porque eles precisavam me encontrar para poder entregar para alguém, né? Pelo menos sepultar o corpo. Então eu coloquei no meu bolso o meu RG e um telefone, que era da minha mãe que tinha me criado. E eu fui para um ponto de ônibus. Eu já saí determinada, a chave da casa, eu já deixei a casa toda organizada, as coisas tudo arrumada dentro, porque eu tinha certeza que eu não voltaria. E ali eu fui para esse ponto de ônibus. O primeiro ônibus que veio, eu não tive coragem de me jogar, porque ele estava muito lento. No segundo, eu não lembro o que aconteceu. Quando eu dei por mim, eu estava na porta da Igreja Universal. Naquele momento, eu falei, mas o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu entrei, fui muito bem recebida. E eu sentei, logo em seguida começou a reunião. Subiu uma pessoa que eu nunca tinha visto, eu não tinha noção do que era altar, do que não era, porque eu nunca tinha entrado na Igreja Universal, né? Eu tinha um outro tipo de religião que eu frequentava, né? Que não tinha nada a ver, eu não sabia nem que Deus existia, na realidade. E ali, eu lembro que na hora, naquele momento, foi como se relatasse a minha vida. Era como se pegasse um livro e a pessoa estivesse lendo toda a minha história. E eu pensei assim, mas eu não conheço ninguém daqui. Quem foi que falou da minha vida para ele? Aí ele chamou, falou assim, você que tá aí, que você chegou no seu fundo de poço. Melhor ainda eu te dizer, hoje era o dia da sua morte. Você saiu para se suicidar. Vem aqui. Eu tenho algo para poder te dar, que vai acabar com a sua dor. Eu pensei assim, deve ser um remédio muito forte, viu?
porque para acabar com isso aqui que tá aqui dentro, vai ter que ser algo muito poderoso. E fui. Eu lembro que quando eu cheguei diante do altar, hoje eu entendo que é o altar, eu cheguei em uma pessoa. Quando eu saí dali, eu era outra. Em todo o meu percurso de vida, eu nunca soube o que era paz. Mesmo quando criança, eu não tinha. Eu não tinha paz interior. Naquele dia eu tive. Aquela noite eu dormi. Aquela noite eu tive uma noite de sono que eu descansei. Tanto o meu físico quanto o meu espiritual. Porque eu não tinha isso. Se eu dormisse, eu tinha alguém me puxando, eu tinha alguém me sufocando, eu tinha alguém me sacudindo, puxando os meus cabelos. Então eu não tinha sossego, nem dormindo e nem acordada. No terceiro dia que eu fui, eu lembro que eu entrei. Quando eu entrei, eu olhei e eu tive a dimensão do altar, porque eu não tinha visto. Eu estava tão sufocada, tão apertada, tão cansada daquilo, tão dolorida, que eu não tinha tido a dimensão da beleza do altar. Quando eu empurrei a porta que eu entrei, eu dei de frente pro altar. E eu olhei. Eu lembro que eu olhei, aquilo me chamou a atenção. Quando eu olhei para cima, estava escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu parei, fiquei e falei assim: ele podia ser o meu também, né? Se ele é o dele, por que ele não é o meu? E a pregação que aquele pastor fazia era diferente. Era totalmente diferente. Não tinha emoção, mas me fazia bem. Era um remédio forte. Então eu ia todos os dias. Eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias eu ia. Só que nesse período que eu comecei a ir, a minha família que me criou se voltou toda contra mim, porque eles não aceitavam. E eu tive que fazer uma escolha muito difícil nesse percurso. Entre escolher um casamento fracassado de uma pessoa que me traía, escolher ficar com a família que me criou e escolher a fé. E eu tive que escolher. E essa palavra ela foi literalmente falada para mim. Ou eu, ou essa igreja. Eu falei, não, já sei o que eu vou fazer. Eu lembro que eu cheguei em casa, meu ex-marido estava em casa. Eu entrei dentro de casa e ele falou assim pra mim: e aí, você já decidiu? Eu falei: decidi, espera só um pouquinho que eu já te dou a sua resposta. Entrei na cozinha, tinha 4 sacos de lixo. Eu abri eles, coloquei todas as roupas dele dentro e falei assim: tá aqui a sua resposta. Você tá me mandando embora? Eu falei: estou. Você não pode me dar o que eu recebi lá. Só que, mesmo com esse acolhimento todo, eu tinha a sensação, né, que eu não era completa. Faltava alguma coisa e eu ficava com aquilo. Falava, mas não é um casamento, porque eu não quero mais isso. Não tem a ver com família, o que que é? Eu já tinha o hábito de começar a ler Bíblia. E um dia eu li uma palavra. Falava assim, ó: tudo quanto pedires ao Pai em nome do Filho, Ele vos fará. Pedi, receberei. E eu lembrei do altar, daquela beleza. É algo extraordinário a beleza do altar. Eu falava assim, meu Deus, olha como é lindo, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, eu lembro, falei, eu quero ser como o altar. Eu cheguei um domingo de manhã, né? E o pastor pregou e falou assim que na nossa vida a gente tinha tomar decisões. Ele falou do batismo nas águas. Tava um frio. Pensa num dia frio, meu Deus. Eu lembro que eu saí, eu falei pra obreira assim, olha, eu vou me batizar. Passou-se uns dias, numa quarta-feira, o pastor estava pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não tinha um entendimento. Na realidade, eu nunca tinha parado para ter essa dimensão desse entendimento. Qual era a importância do Espírito Santo? Eu falei, achei o problema. Tá faltando ele. Porque eu já não estava mais no pecado, eu já não tinha mais mágoa, eu já não tinha mais ressentimento. Porque eu tinha muita mágoa da mãe que me colocou no mundo. Porque eu pensava assim, poxa vida, quem era para cuidar e proteger de mim foi a primeira a me jogar fora. Mas aquilo eu já tinha perdoado. Eu não tive tempo de perdoá-la pessoalmente porque ela já tinha falecido, né? Mas eu tive esse tempo de perdoá-la dentro de mim. E eu fui pedindo para Deus, eu falei, eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa beleza que o teu altar tem, eu quero ser assim. E ali, numa quarta-feira, eu buscando,
eu fui batizada com o Espírito Santo. O desassossego da minha alma acabou. Aquela busca desenfreada que eu tinha, que eu ficava caçando o que é que estava faltando, acabou. Teve sossego. Eu lembro que eu saí tão bem da reunião que uma pessoa me parou e falou assim: o que houve com você hoje? Eu falei: hoje houve salvação nesta casa. Eu queria que as pessoas tivessem o que eu tinha. Então eu levava elas até o altar. Eu queria que elas vissem o que eu vi, que era muito lindo. Eu lembro que eu li uma passagem que dizia assim, que quando o Espírito vem do alto, o deserto se torna num campo fértil e o campo fértil se torna num bosque. Eu pensei: pois é, Senhor, olha só, eu era um deserto, cheguei no teu altar e hoje eu sou um campo fértil. Lá atrás, eu era o lixo que ninguém queria, né? Olha só o que ele fez. Ele pegou o deserto sujo que ninguém queria. Ele transformou num campo fértil, onde hoje eu posso dar para outras pessoas, né? O campo fértil, tudo que se plantar produz. Passou-se alguns anos, né? Eu já estava bem. Eu conheci meu esposo. Eu posso dizer que eu sou muito feliz. Eu não tenho nada o que reclamar da minha vida sentimental, porque o altar me deu. Ele me deu um marido que ele cuida de mim. O que eu não tive como pai, o meu marido cuida de mim. O acolhimento que eu não tive, tipo de mãe, a família do meu marido me acolheu. E aquela família que lá atrás me pediu para escolher, hoje eles me ligam quase todos os dias. Tem uma convivência, porque o Espírito Santo fez isso. O altar criou isso, né? Então, hoje, eu e o meu esposo, nós dois juntos, a gente procura ajudar o próximo e hoje a gente faz esse trabalho no Universal, nos presídios. O maior milagre que um ser humano tem, maior milagre, chama-se salvação. E você só obtém através do Espírito Santo. Porque sem ele você não aguenta, você não suporta. Porque a gente vai passar por situações difíceis, né? Situações complicadas. E é ele que sustenta, ele que te dá direção, ele que te orienta, ele que te chama a sua atenção. É como um pai, o verdadeiro pai. O Espírito Santo é o meu verdadeiro pai, o pai que eu nunca tive. Então é tudo que eu tenho de mais precioso.